Alguns momentos depois... Passou tanto tempo que o velho narrador cansou de esperar e tiveram de chamar um novo. Então vamos lá. O meu nome é Leandro Abbe. Eu sou hipnoterapeuta, coach motivacional e educador financeiro. Hoje eu chamei a nossa ilustre professora. Ela mora em Portugal. Ela dá aula de inglês, faz traduções e muitas cositas más. Né? Professora, você pode falar sua introdução, seu nome, a sua origem no Brasil, onde você veio? Vira só um pouquinho para a esquerda, minha querida, para centralizar, só um pouquinho para a esquerda. Isso, aí fica centralizado. Perfect. Ok. Então, Leandro, meu nome é Simone Schneider. Como pelo meu nome já dá para ver que eu tenho alguma influência alemã, né? Até o sobrenome dela é chique, galera. Nossa, olha. E pronto, eu nasci no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Ok. Morei lá toda a minha vida, né? Uhum. Eu diria assim que eu já tive várias vidas numa vida, porque eu tive um período, eu morei em Porto Alegre até os 21, depois eu me casei, fui morar numa fazenda na fronteira com o Uruguai, e dava aula, ia dar aula num cavalo. Aí eu naquela altura eu já ia dar aula, né, numa escolinha que não tinha nem janela para crianças do interior. E ia dava aula a cavalo. E pronto, depois me mudei para Porto Alegre, depois me divorciei, fui morar no Rio de Janeiro por um tempo. E dali, do Rio de Janeiro, foi para onde eu comecei a viajar para o mundo, né? Eu trabalhei como tradutora numa empresa e numa importadora. Então, eu tive aí muitas oportunidades de viajar pelo mundo fazendo esse meu trabalho como tradutora. Mas sempre dei aula, né? Sim. Uma das minhas origens é assim, eu sou uma gaúcha com nome alemão, mas que também tem descendência portuguesa. A ascendência portuguesa. Meu bisavô era português. E tô aqui hoje, há 5 anos. Sim. E qual que foi o primeiro contato, professora, que você teve com o inglês? Com quantos anos? Se foi na escola? Como é que foi aquela primeira, né? Pronto. O inglês na minha vida apareceu aos 12 anos, mais ou menos. Na escola, né? E eu gostei muito de aprender, né, uma nova língua, e pedi ao meu avô que me colocasse numa escola de línguas. E meu avô queria me dar um curso de alemão, porque ele era alemão e ele falava alemão, então ele queria alemão. E eu disse, bom, pode ser, né? Só que a escola era muito longe, era muito mais cara. E aí ele disse assim, pronto, então agora a tua opção é o francês ou o inglês. E eu, pronto, como eu já assistia muito aqueles vídeos do Fisk, o dono do Fisk no início, que é aquela escola de inglês famosa no Brasil. Eu lembro. Ele é britânico, então tinha um programinha de manhã em que ele traduzia uma música e eu, desde pequena, adorava ver aquilo. Então vai ser inglês, né? Foi como eu comecei. Bem jovenzinha, assim, com 13 anos, eu comecei a fazer um curso de inglês. Só que legal, bacana, né? Além de você sempre gostar, né? Eu também, eu pegava aqueles papelzinhos, eu lembro muito desses papelzinhos da música, vinha a tradução em inglês e a tradução em português embaixo, né? Exatamente. Eu ia lá na escola só para pegar esse papelzinho. Isso tinha um programa na televisão. Daí eu sentava também, todos os dias que tinha o programa, sentava lá e assistia e adorava, né? Ó, Daniel Schneider, está aí. Esse é o meu filho que está no Brasil. Tá de passeio, mas tá lá interditado, não pode voltar para casa. Que é Portugal que ele mora, né? Que bacana. Logo estará aí, com certeza. Hein? Né? Abraços aí, Daniel. Eu adicionei ele lá no Instagram. Nossa, que legal. Aí você começou com 12 anos, estudou inglês assim pelo Fisk. Lembrando que o Fisk não é patrocinador do canal, tá bom? Galera, falando isso aí. Não,
Não. Vocês querem saber qual que é a melhor forma de aprender inglês, professor? Sabe qual que é a melhor forma? É se inscrever no canal, clica aqui embaixo, ativa o sininho de notificação e deixe seu comentário, seu like. Isso vai ajudar a fortalecer o canal, sabe? E eu trazer mais conteúdos relevantes. Proximamente também a professora novamente vai falar um pouco mais da história dela. Então vamos lá. Aí você começou com 12 anos e continuou estudando inglês, né? Gostava, na escola. Eu fazia na escola, eu fiz no ensino médio também, numa escola que era uma escola de padres e tinha um excelente professor de inglês. Aí depois eu fiz um outro curso, depois eu fui para o FISC também. E pronto, eu sempre quis muito ser professora, eu sempre soube que queria ser professora, mas sabes que as pessoas começam a te dizer assim, mas vai ser professora e vai lidar com todas aquelas crianças e ganhar pouco, e no Brasil não é reconhecido, etc, né? Sim, sim. Então, nessa trajetória, eu sempre gostei muito, sempre estudei inglês, mas acabei fazendo faculdade de jornalismo, a minha primeira faculdade. Aos 17 anos eu entrei para a faculdade de jornalismo na PUC, em Porto Alegre. Mas eu não cheguei a concluir, viu, Leandro? Porque eu me casei, acabei me casando e fui para a fronteira com o Uruguai, de Porto Alegre. Eu fui lá para a fronteira com o Uruguai. E lá eu comecei a dar aula naquela escolinha que eu te falei. Sim. Que não tinha janelas, que tinha uma porta só e que tinha três turmas diferentes, de primeiro, segundo e terceiro ano. Eu fui alfabetizadora e professora de segundo e terceiro ano na mesma sala de aula. Eu tinha que dividir o quadro em 3 para que as crianças pudessem ter cada um a sua parte do quadro. Sim. Pronto. Aí depois voltei a estudar inglês, a ler livros, para não me afastar. E em 2000 surgiu uma oportunidade como professora de inglês. Eu não sei se foi no jornal, alguma coisa assim que eu vi que tinha essa oportunidade, mas eu já tinha terminado a faculdade de Direito, porque eu fiz Direito depois. Ok. Em 1995 eu me formei, e aí eu comecei a trabalhar, né? Eu trabalhei numa banca de advogados muito famosa no interior, eu fiz um júri, fui advogada de banco. Mas sempre dei aulas. Depois que eu entrei em 2000 para essa escola, lá naquela cidade do interior, lá pertinho do Uruguai, eu comecei a dar aula neste curso de inglês. E dali para frente, eu nunca mais parei de dar aulas de inglês, mas continuava com o meu escritório de advocacia. Nossa, quanto trabalho, hein? O meu dom sempre foi ensinar, né? E minha paixão sempre foi ensinar inglês. Chegou um momento, eu depois me mudei, depois de um tempo, depois de 17 anos na fronteira com o Uruguai, eu me mudei para uma cidade que é Porto Alegre, que é a minha capital, a minha cidade natal. E lá eu continuei dando aulas, e então eu fui professora do município, fui professora de uma escola técnica do estado, passei em 2 concursos públicos para professor, sempre nas primeiras colocações, mas sempre advogando, né? Sim. Só que chegou uma hora e eu digo assim, puxa vida, mas só os resultados dos meus concursos para professor já mostra onde é o meu lugar, né? O meu lugar é na educação, o meu lugar é ensinando. E dali para frente eu desisti do direito e investi todo a minha energia, o meu tempo em me aprimorar no inglês. E então foi quando eu fiz a faculdade de letras em inglês. Você fez aonde, professora? Pela Universidade Paulista. Então a gente é amigo de universidade. Eu também. Eu fiz 6 semestres de letras, 5 para 6 semestres e abandonei o curso, galera. Mas eu tenho um outro motivo, né? Eu fui pro caminho do empreendedorismo. Não abandonem a faculdade, não façam igual eu. Continuem estudando. Estudar sempre leva a bons caminhos. Verdade. Né?
E você também tem o grande mestrado aí, né? Na Universidade Nova de Lisboa. Exato. Pois é, eu depois que fui para o Rio de Janeiro, como eu te disse, eu tive algumas experiências fora como tradutora, né? Eu fui para pertinho ali de Birmingham, na Inglaterra, trabalhar para uma importadora. Eu vendia, eu comprava dos ingleses e dos indianos ali daquela região de Leicester. Eu comprava LDPE, que é o plástico que envolve os pallets, que ia para o Brasil, importado, e transformava-se em resina para fazer sacola de mercado. Aquela sacolinha branca, né? Sim. Que legal. Então, eu comprava esse material e mandava para o Brasil, né? E eu entrava em contato com esse pessoal das reciclagens, né? Inúmeras ali naquela região central da Inglaterra, que fazem a compra de todo o plástico da Europa. Nossa! E eu ia lá para comprar esse plástico para mandar para o Brasil. Empresa muito grande, hein? Caramba! Nós fazíamos eu fazia as reuniões, porque o meu chefe não falava inglês. Sim. Eu que ia para fazer essas compras, né? Sim. Felipe Mendes, boa noite. Good evening. Esse é o marido. Ah, seu marido? Opa! Oh, your husband, ok. E deixa eu ver aqui. Professora, você falando isso, né? Essa história, e vendo a necessidade, né? Pois é o que eu te disse, eu fui para Inglaterra, estive ali algum tempo a trabalhar, depois eu voltei para o Rio de Janeiro, depois voltei para o Sul, mas aí me pareceu assim que o Sul ficou meio pequeno, sabe? Depois de tu andares para lá e para cá, estive também em Miami, naquela altura eu estava no Rio de Janeiro, estive em Miami, estive na Suíça. Então, isto que meio que a gente começa a querer mais, né? Mais. Em termos profissionais. E então eu fui para o Sul e meus filhos todos crescidos, né? Todo mundo tomando conta da sua vida. E eu pensei assim, vou focar na minha profissão e vou fazer um mestrado que já há algum tempo eu queria fazer. Então eu vim para Portugal, vendi tudo que eu tinha dentro de casa, tudo. Isso. 4 dias antes eu tava lá, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo? Será que vai dar certo isso? O seu filho tá mandando um monte de coraçãozinho aqui. Daniel Schneider, love. Então, será que vai dar certo isso? Eu pensava, né? Bateu o medo mesmo, né? Eu tava vindo para Portugal, um país desconhecido, que eu nunca tinha estado, que eu não conhecia absolutamente ninguém, e vendendo tudo que eu tinha dentro de casa, o meu carro, eu tinha capotado uma semana antes. Nossa! Vendi tudo. E vim, né? Cheguei aqui, eu tinha uma amiga que eu tinha feito online, a Juliana, que foi, assim, uma pessoa que me ajudou muito nesse início em Portugal, assim, para documentação e todos aqueles requisitos que a gente tem que cumprir, né? Sim. E foi então quando eu fiz o mestrado na Universidade Nova de Lisboa. Eu fiz uma pós-graduação e um mestrado. Trabalhas com educação financeira, né? Sim. Vou te dizer, eu aprendi a lidar com dinheiro depois que eu cheguei na Europa. Porque eu estava sempre no vermelho no Brasil, né? E aqui, assim, até neste aspecto, eu acho que amadureci muito, acho que aprendi muito a lidar com dinheiro. Eu aqui sempre consegui dar conta de tudo, né? Com muito pouco, porque quando eu cheguei aqui, eu não tinha alunos, né? Eu tava vendo com o único trabalho que eu tinha era um site, uma pessoa lá do Sul, uma dona de um website, ela tinha um website, e eu traduzia para ela alguns vídeos e algum material. Então esse era o meu único trabalho quando eu cheguei em Lisboa. E de repente a Juliana me dizia assim, mas eu acho que aqui tu não vai conseguir dar aula, porque todo mundo fala inglês em Portugal. E realmente, né, os portugueses, eles às vezes podem não falar fluentemente, mas eles conseguem
falar o mínimo, assim, para ajudar o turista, né? Até as pessoas mais idosas, elas, como dizem aqui, se desenrascam com o inglês. Só que começou a surgir um outro nicho, né? Que foi o brasileiro, que vinha para Portugal e que, pensando estar num país de língua portuguesa, que não precisaria do inglês. E exatamente o contrário, né? Portugal é muito turístico. Sim, Então, sim, o que sim. aconteceu? Estes brasileiros que vinham para cá, que vêm e continuam vindo para cá, chegam aqui e se deparam com uma realidade. O inglês é importante para trabalhar no restaurante, para trabalhar no hotel. Essa é a pergunta que eu ia fazer para você. A necessidade da língua inglesa inserida no mercado de trabalho. Exatamente. Na Europa, eu diria que... Porque no Brasil, às vezes, as pessoas dizem aqui, o inglês é um plus, né? É alguma coisa a mais. Aqui não é um plus, aqui é realmente primeira necessidade. Se tu queres ter um trabalho melhor, ou mesmo para conseguir trabalhos mais simples em determinadas áreas mais relacionadas ao turismo, tu vais ter que ter um mínimo de inglês, não é? Sim, sim, sim. Então, até mesmo quem serve as mesas, os garçons, as pessoas que trabalham nos hotéis, né? Elas sentem... Eu tive muitos alunos, os motoristas de Uber, né? Nossa, é verdade. Essa comunicação, né? Aqui em Verdade. Portugal, o alemão que chega aqui, o italiano que chega aqui, ele não vai falar alemão e nem italiano, ele vai falar inglês. Portanto, hoje, o inglês é uma língua franca, que se diz, né? É uma língua que o mundo inteiro fala. É verdade. Aqui no Japão, o que é engraçado, em contradição, né? Muitos brasileiros aí pelo mundo afora pensam que os japoneses falam muito inglês. E não são todos não, viu, galera? O pessoal que fala, acho que inclusive a professora deve ter experiência com algum aluno daqui. Eles aprendem com muita dificuldade, justamente pelo fato da língua aqui ser... O japonês é uma língua meio presa, né? Vamos dizer assim. Então a pronunciation, né? Em inglês fica meio complicado. Maçãzinha para professora. Antigamente a gente tinha aquela mania de dar uma maçã para professora. Bonito, Pode obrigada. ser virtual mesmo. Pega aí, Uma professora. maçã virtual, né? Tá bom? Obrigada. Ok. Então, aí tem essa visão, que o japonês fala bem inglês, mas não fala. Pode até contar essa experiência pra gente, professora, do rapaz que fazia o curso com você. Eu tive um aluno em Tóquio, que era brasileiro, que é brasileiro, mas filho de japoneses, e que foi para Tóquio para trabalhar e viver um pouco a experiência da vida no Japão, já que a família era japonesa. Quer dizer, ele tem a mãe brasileira e o pai japonês. Acho que é como tu também, né? Tu também tem pai japonês e mãe brasileira. Sim, sim, isso mesmo. E ele falava japonês. Mas o inglês dele era fraquinho. Ele precisava, então, ter aulas. Então, a gente teve aulas. E eu percebia que, engraçado isso, né? Isso é uma constante nas pessoas que moram em outros países. Quando se fala inglês, se aprende inglês, mas se fala uma outra língua que não é a nossa, por exemplo, este rapaz que fala português, língua mãe, mas fala o japonês como segunda língua o tempo todo, o accent, o sotaque dele no inglês era do japonês, não era do português. Assim também acontece com os meus alunos que estão na França, não é? O aluno que está na França há muitos anos e que fala francês fluentemente vai ter o sotaque do francês no inglês. Que chique! Engraçado. Eu digo, isso dá para realmente fazer uma tese de doutoramento, porque é uma constante, é uma observação que eu faço constante. Uma outra situação foi uma médica italiana que estava fazendo um PhD aqui no Porto e foi minha aluna. Também o sotaque italiano é lindo, né? Muito lindo. Tenho alunos que estão na Itália
e estão fazendo aula de francês, de inglês. E o sotaque deste aluno que fala italiano e que é brasileiro não é do português, mas é do italiano. Então Sim, parece assim que nosso mecanismo de reconhecimento dos signos linguísticos quando nós usamos uma determinada língua durante muito tempo, durante muitos anos e durante o dia todo, que não seja a nossa língua mãe, no momento que tu aprende uma terceira língua, essa terceira língua vai levar o accent da língua que tu usas atualmente. A que tu usas muito mais, né? No caso, esses brasileiros nesses países. Então é bacana. uma coisa interessante. Uma característica, né? A nível psicológico, agora, pessoal. Fica implantado no subconsciente, né? Seria, né? Inclusive, eu percebo isso em mim mesma, porque eu faço aula de francês. Sim. Eu tô com uma dificuldade com as vogais, porque vem sempre o som das vogais em inglês. Nossa! O som do U em inglês. Ok. Então, o do francês é diferente. E eu não sinto a influência do português, mas do inglês, que é uma língua que eu uso o dia inteiro. Né? Nossa, São que interessante. Interessantes. Interessante. Caraca. Professora, fala uma diferença. Isso aqui é uma pergunta sempre que eu pesquisei, mas sempre tem aquele ponto de o porquê. A diferença da língua inglesa regional, por exemplo, na Inglaterra, nos Estados Unidos, o inglês da Austrália, o inglês da África do Sul, sempre tem um sotaque, um pronunciation diferente, né, entre eles. Além das gírias locais também, né? O que você fala pra gente, professora, dessa diferença? Isso é assim, isso é natural que seja assim, isso não é só um fenômeno do inglês. Ok. Veja a distância entre esses lugares, né? E as influências linguísticas destes lugares. Por exemplo, os Estados Unidos é um país de muita imigração, não é? Temos um oceano que separa os Estados Unidos da Inglaterra. Quantas influências, né? O inglês que está lá nos Estados Unidos recebeu da imigração de todos os povos, dos nativos, dos índios nativos, dos negros, né? Isso não é uma coisa que aconteça somente com o inglês. O inglês vai ser diferente nos 4 pontos do mundo onde se fala o inglês nativo. O inglês na África, na Austrália, na Nova Zelândia, na Inglaterra, na Irlanda, tudo vai ser sempre diferente, não é? Por quê? Por causa das influências. Okay. A mesma coisa acontece com o português que se fala em Moçambique, o português que se fala no Brasil, em Portugal, não é? Nós nos entendemos entre nós, mas temos as nossas diferenças em vocabulário, em pronúncia, em gramática. Sim. Né? A mesma coisa acontece com o inglês, com o francês e assim por diante. Que legal. Bacana. Isso. Professora, como é que surgiu essa decisão realmente de ir para Portugal e empreender aí? E ir a você estudar e empreender aí em Portugal? Como é que surgiu essa vontade? Por que Portugal? Por que Portugal? Porque naquela altura eu já tinha consciência, porque fui eu que descobri isso, assim, das histórias que vinham da minha mãe, de que eu tinha uma descendência, um ascendente português, que era o meu bisavô. Meu bisavô e minha bisavó eram portugueses, né? Meu bisavô deixou Portugal quando tinha 22 anos e foi de navio para o Brasil sem nada. Então, eu sabia já a minha história com relação às minhas raízes alemãs, sempre foi muito cultivada, né? Então, eu sabia deste lado. Mas o lado português eu não sabia, não conhecia. E também porque Portugal é um país na Europa, que é um país que tem sol, é um país que tem um clima agradável, muito parecido com o sul do Brasil, que é de onde eu venho.
É um país em que se consegue viver bem, né? Que é tranquilo, não participa assim de grandes confrontos, né? É um país tranquilo de se viver. E a faculdade, o mestrado, para mim, também era mais possível, né? Para fazer os pagamentos, porque foi uma universidade pública, mas eu tinha que pagar, então eu tinha que também ver os valores, né? Não podia ultrapassar muito as minhas condições naquela altura. Então, foi isso Portugal. Mas assim, eu não conhecia ninguém, não é? E engraçado que quando eu cheguei aqui, eu acho que na primeira semana eu já me senti em casa. Andava em Lisboa para todo lado, sabe? Super à vontade, assim, com o lugar, com as novidades, né? Aquela primeira semana quando a gente chega num lugar, tudo novidade, né? No supermercado e olha todas aquelas coisas diferentes. Vamos experimentar, né? As comidas, as coisas todas. Então, realmente foi um momento muito interessante este início. Eu, quando cheguei para morar numa república de estudantes. E quando cheguei lá, eram 4 rapazes. Meu Deus, isso não vai correr bem. Nossa! 4 rapazes e um quarto minúsculo. Caramba! Mas, assim, foi fantástico. Esses rapazes hoje continuam sendo meus amigos. O Marinão tá escrevendo aqui, ó. Ela veio à minha procura. Boa! Very good, great. E estes meninos, assim, foi muito interessante, porque eram todos meninos portugueses, né? E todos cuidavam dos meus filhos, não é? Então aquilo foi ótimo, porque nós fazíamos jantares, eles traziam as namoradas, às vezes conversávamos sobre os problemas deles com as namoradas. Eu me sentia meio mãe daqueles meninos, assim. Nossa, e ali eu fiquei um ano naquele apartamento. Depois eu fui para o norte de Portugal e fiquei um tempo lá. Fiquei, acho que 1 ano e meio no norte. Depois regressei a Lisboa. Fiz muitas vezes esse caminho entre Lisboa e Porto. Porto, ok. De ônibus. E dava aula pelo WhatsApp, porque até dentro do ônibus eu dei aula. Nossa! Assim. Rapaz! Sim, online 100% sempre. Assim, há 5 anos sempre fazendo isso. No início Skype, depois algumas pessoas não conseguiam Skype, a gente fazia pelo WhatsApp. E claro, hoje nós temos uma evolução enorme nessa área, né? Estamos aí com o Zoom. Eu já dou aula com o Zoom há 3 anos. Antes mesmo que todo mundo soubesse do Zoom, que o Zoom agora é uma febre do momento devido à pandemia, né? Mas é realmente uma ferramenta incrível para nós professores. Que legal, hein? E, bom, você já falou que não teve até que não teve tantas barreiras, né? Mas você vendo, professora, quais são as barreiras que o imigrante, seja de qualquer região do mundo, vai a Portugal e enfrenta aí? Quais são as barreiras que você identifica? Olha só, eu costumo dizer que cada um tem uma história, não é? Quando as pessoas me dizem assim, será que dá certo se eu for? É difícil a gente dizer, não é? Porque isso cada um tem uma história diferente. Barreiras existem em todos os lugares. Nós mesmo, enquanto brasileiros, temos as nossas barreiras no Brasil, certo? E como imigrante, eu acho que a maior barreira é a saudade da família e dos amigos, né? Então, assim, eu sempre fui uma pessoa que trabalhei muito, então nunca tive muitos amigos, né? Eu tive sempre aquele círculo um pouco mais reduzido, porque eu sempre tive uma vida muito ocupada. Então, eu sinto imensa falta desses amigos, desse grupo pequeno de amigos que eu tenho no Rio Grande do Sul. E dos meus filhos, obviamente, né? Hoje eu tenho 2 netinhas. Olha! A segunda eu não conheço ainda, porque a pandemia não me permitiu ir. Eu ia em dezembro para o nascimento, mas foi impossível, né?
devido a essa situação que a gente vive hoje. Sim. E minha neta, né, mais velha, que tem 7 anos. Então, e as minhas filhas. Meu filho mora aqui em Portugal, né? Fábio Borba está falando assim, ó. Essa mulher é um exemplo de vida. Adoro ela. Meu ex-aluno, aham. Olha, Exatamente, meu ex-aluno lá do Sul. bacana. Então, devido à pandemia, não foi conhecer nem a netinha, então, professor? Não, né? Então, assim, eu acho assim que quando se toma essa decisão de se sair do país, é algo maior que nos impulsiona Sim. a sair do nosso próprio país. Cada um tem o seu motivo de sair do seu próprio país. Mas independentemente do motivo que se tenha, é preciso que se tenha muito foco, né? A chegada num país diferente é nascer de novo, porque a gente tem que renascer até mesmo nessas questões burocráticas. Entrou aqui, Grace Schneider. Minha irmã. Oh, your sister. Oh. Ela está no Brasil? Está no Brasil. Ah, então, good morning, Grace. Olá, Grace. Entrou aí. Essa é complicada mesmo. A saudade que é o grande problema, né? Eu te disse esses dias, lembra? Que hoje de manhã ainda foi. Eu te disse, a gente, quando está num outro país, quem olha lá do Brasil vê toda aquela vida glamurosa, passeios, fotos, né? A gente não vai postar as lágrimas que a gente derruba por saudade da família. A gente não vai postar aqueles momentos que a gente fica pensando, será que eu estou fazendo a coisa certa, né? Existem muitos momentos angustiantes e a gente tem que estar realmente preparado para isso e saber o que é que tá fazer aqui, não é? Uhum. Porque não é porque está num outro país assim, vamos dizer, um pouquinho melhor, que não tem as dificuldades, sabe? O pessoal que pensa em imigrar para algum país, não veja que tudo é um mar de flores, não, sabe? Não. Portugal tem as dificuldades, aqui no Japão tem as dificuldades, amigos lá dos Estados Unidos têm dificuldades, na Inglaterra tem dificuldades, então não pensem que é apenas tudo alegre, tudo reluzente, não, galera. Grace Schneider está falando assim, minha irmã querida, te amo, te admiro muito, coraçõezinhos. Oh, coisa linda. Tem nada melhor que família, né? Professora, a gente passou, mas eu vou perguntar novamente, por que surgiu essa força dessa ideia de se tornar professora? Já nasceu com você? Já nasceu comigo. Eu me lembro que quando eu era pequena, Leandro, as crianças não queriam brincar comigo, porque eu queria brincar de professora, e a professora tinha que ser eu sempre. Lembro daquelas brincadeiras. Já dá para ver que aí a pessoa tinha o dom do querer ensinar, né? Realmente isso nasceu comigo. Nasceu comigo e se desenvolveu aos poucos, né? Até que eu realmente tomasse a consciência de que eu tinha que fazer aquilo que me fazia sentir bem, feliz. Não é que eu não gostasse do direito, eu gostava de trabalhar com direito, gostava muito de estudar o direito. Mas a prática do direito não era para mim, realmente não era uma coisa que eu gostava. Mas sempre desenvolvi meu trabalho com competência, né? Porque eu sempre tentei fazer o melhor daquilo que eu faço. Agora, é diferente tu trabalhares com aquilo que tu amas fazer, né? Porque eu posso trabalhar até a meia-noite, como já trabalhei. Aqui em Portugal, eu já dei aula até às 2 da manhã, quando eu trabalhava com alunos do Brasil que tinham horários muito complicados. E vou te dizer, assim, eu saía cansada, mas saía me sentindo realizada, porque eu estava ajudando alguém a mudar o contorno da sua vida, né? Sim. Profissionais, pessoas que estavam a fazer mestrado, ou quem ia se candidatar a um doutorado,
pessoas de outros países que vieram para cá, como aquela menina médica italiana. Sim. Que mais? Adolescentes. Eu hoje tenho uma aluna em Mônaco, que é uma menininha de 10 anos, né? Que mora em Mônaco e que é um momento muito interessante, porque depois de muitos anos é a minha primeira menina, assim, porque eu tenho alunos de 13, 14, mas assim, de 10 anos, depois de muito tempo, porque eu dei aula já por de 3 anos também, né? Então, é muito bom trabalhar com criança, né? É um momento muito lúdico, com muita música. Sim, sim. Muito, interatividade, né? Inglês o tempo todo. É muito bom. Maridão está falando assim, ó. Quem assiste a uma aula percebe que é o que ela ama. É o ensino. São aulas com amor pela profissão. O Maridão suspeita de falar, mas com certeza dá para perceber isso mesmo. É o meu fã, né? Felipe, seu fã. O que nós precisamos é isso aqui, né? All we need is love. Exatamente. Apenas o que precisamos. In all levels. Em all levels, o amor em todos os níveis, né? O amor pelas pessoas com que estamos, pela nossa família, pelos nossos amigos, pelo nosso trabalho, né? Ok, perfect. Eu acho que não falei isso, né? Mas eu também pinto. Isso, não pode falar. Fala essa, nossa. Vamos lá. Então, eu pinto há muitos anos. Só que quando cheguei em Portugal, foi uma das formas que eu achei, assim, de extravasar aquele outro lado artístico que eu sempre tive. Ok. E que sempre apreciei muito. E eu comecei a pintar, só que eu nunca pensei que eu ia vender as minhas telas aqui. Nossa. E eu hoje vendi mais ou menos uns 18, 19 telas, eu não tenho bem esse cálculo, de norte a sul de Portugal. Eu vendi uma tela para Dinamarca, vendi uma tela para o Rio Grande do Sul, quando eu fui a última vez, a penúltima vez eu fui e pintei, vendi lá também essa tela, 2 telas inclusive. Então assim, eu tenho esse outro lado, mas é um hobby que se transformou também no empreendimento, porque eu tenho um ateliê montado. Eu tenho um ateliê, então eu recebo encomendas e conforme eu consigo, vou pintando. Agora há pouco, foi na altura do Natal, eu levei uma tela para o Porto, que foi uma encomenda, né? Então, quer dizer, eu também faço isso. Esse é o meu lado artístico. Eu acho que eu vou montar uma exposição aqui em Tóquio e convidar você para você expor o seu trabalho. Deixa as fronteiras abrirem, né? Professora, fala um fato marcante como professor de inglês. Sabe, alguma coisa que marcou um aluno ou uma pessoa assim que te traz boas ou más lembranças? Olha, as más lembranças eu procuro não pensar nas más lembranças. Ok. Né? Em relação aos meus alunos, eu vou te dizer, eu não tive experiências que pudessem assim me deixar um amargo, né? Pelo contrário, eu tenho muitas histórias que eu acompanhei. E como normalmente a maior parte dos meus alunos brasileiros, porque eu também tenho alunos portugueses, são imigrantes, eu acompanhei muita história de luta desses imigrantes, né? Pessoas que chegaram, por exemplo, a Portugal há mais ou menos o mesmo tempo que eu, e que chegaram aqui, estavam ilegais, e aí foram aos pouquinhos, organizando a sua vida e crescendo na sua profissão, pessoas qualificadas também, né? Tem uma história de uma menina que chegou aqui bem no mesmo ano que eu, e eu comecei a dar aula para ela neste mesmo ano. Ela estava ilegal, morava na casa de uma tia. Hoje ela tem a sua própria casa, o seu apartamento, o seu carrinho, o seu cachorro, o seu bom emprego. Ela é da área de informática.
E assim, eu acompanho esse crescimento. Hoje ela começou comigo com uma dificuldade de comunicação no inglês. Hoje ela faz entrevistas em bancos, ela trabalhou também para o exército em Portugal, né, nessa área da informática. Então, são pessoas que a gente vê crescer, não é? E todos eles têm uma história interessante, cada um deles, e a gente acaba criando esse vínculo muito próximo, porque as pessoas começam a contar da sua vida. O inglês é assim, né? A gente fala de história, de geografia, de matemática, de conhecimentos gerais, e as pessoas falam da sua vida também. Nós, enquanto professores, principalmente ao nível privado, que é o aluno individual, ele se abre muito, fala dos seus problemas, fala da sua história, e a gente vai acompanhando. É um pouquinho de psicologia também. Também, né? Você é uma terapeuta também. Professora, mas tem que ser. Todo professor tem que ser meio terapeuta, não tem jeito. Um pouquinho. Agora eu quero falar sobre o curso, né? Vamos falar sobre os cursos que você dá, o que você oferece, os seus trabalhos, tradução, como professor de inglês. Pode falar pra gente? Então, Adriana, eu tenho hoje um projeto, até agora, como vou dizer, assim, quando a gente empreende e a gente está, eu trabalho, eu faço tudo, né? É como se eu estivesse fazendo tudo dentro de uma empresa. Eu sou contabilista, eu sou o CEO da empresa, eu sou a professora, a secretária, a coordenadora, a supervisora, e faço marketing. Só que chega um momento que isso fica muita coisa pra gente. Então hoje eu tenho uma equipe de marketing que está me ajudando, né? E também de vendas, né? Por quê? Porque eu quero criar mais conteúdos pro meu Instagram profissional, né? Quero criar mais conteúdo pro canal do YouTube também. Eu também tenho um canal no Telegram, que eu também faço postagens de mini aulas para os alunos. Então, assim, até hoje de manhã, eu não conseguia dormir a noite passada, eu digo, vou trabalhar. Fui para o sofá, peguei uma xícara de chá às 5 da manhã e comecei a criar conteúdo pro pessoal do Telegram, né? Que é onde também tem o canal. Yeah. E o nosso projeto, assim, agora é trabalhar com grupos, né? Eu tenho um grupo em andamento, somente o resto dos meus alunos são todos individuais, e tem duplas também, por exemplo, mãe e filho, né? Uma mãe e um filho aqui em Lisboa, tem um casal também tem duplas, tem individuais e tem em grupo. Olha aqui, a Isaura Azeredo está falando. Eu e a Isaura somos a equipe de marketing. Isso. Olha, muito obrigado, então. Depois você vai entrar nas considerações finais. Obrigada pela força aí. Então, o grupo é assim, a proposta nós temos 1h30 de aula no domingo. Ok, já tenho neste grupo, tenho algumas pessoas. Nós fazemos essa 1h30 de aula e o aluno recebe 1h30 de aula também, uma aula extra. É um conteúdo que tem mais ou menos 50 minutos de aula, que é uma gravação. Eu faço uma aula gravada toda semana para compor esse conteúdo, porque essas pessoas, elas têm muito pouco tempo. Então, elas terão 1h30 presencial e 1h30, né, um conteúdo de 50 minutos que vai dar mais ou menos 1h30 de aula, porque o aluno vai ouvir a aula, vai repetir. São exercícios de memorização, são técnicas de memorização, de estruturas, né? São exercícios de listening. Então, 1h30 presencial no Zoom e 1h30, que equivale a 1h30 de aula gravada,
né? Porque não dá para fazer essas 3 horas presenciais, porque essas pessoas já é muito difícil encontrar um horário, porque são trabalhadores. Sim. Uhum. O pessoal na Inglaterra, em Portugal, uma está em Manchester, a outra está em Lisboa e a outra está no Brasil. Mas são profissionais que têm pouco tempo. Então, esse grupo se destina a essas pessoas que não têm tanto tempo. E eu tenho muita vontade de formar grupos maiores a um preço mais acessível. Sim. Por quê? Porque há muita gente que gostaria de fazer as aulas, mas que não tem um poder de compra de curso assim tão bom, né? Às vezes. Pessoas que têm dificuldades financeiras, mas que precisam do inglês. Então, a minha ideia é aumentar esses grupos, né? Para um número de, no máximo, 7 alunos, para que a gente possa fazer em condições ainda melhores. Legal. Levar o inglês a todos, né? Porque é necessário e muita gente gostaria de fazer e não faz, porque fica um bocadinho pesado às vezes. Verdade. E além da dificuldade financeira, tem o que a professora falou. Às vezes é dificuldade de organizar o tempo para poder estudar, né? Exatamente. Tudo isso. Exatamente. Mas hoje, o Zoom traz essa vantagem, né? Sim. Que tu não tens mais que sair de casa, tu não tens que pegar o transporte, né? Isso fica, além de mais econômico, muito mais confortável. E é exatamente como se tu estivesses numa sala de aula. Porque as pessoas interagem, os alunos falam entre si, a professora está ali. O conteúdo é o mesmo conteúdo que se aprende na escola, né? A visualização é a mesma, os áudios, a música, né? O listening, o speaking. É muito sala de aula mesmo, não há uma diferença assim. E com muito mais vantagens de estar em casa, né? De estar no conforto, de não ter que sair na chuva, no frio ou no calor. Verdade mesmo, deslocamento, né? Exato. Professora, infelizmente, o nosso tempo está acabando e vai ter que dar uma aceleradinha, tá bom? Vamos lá. Você pode fazer umas considerações finais, agradecer a sua equipe, pessoas que te ajudam ou ajudaram até onde você chegou aí, entre outras coisas mais, claro, né? Você pode fazer essas considerações? Pronto, eu gostaria de agradecer a minha equipe, que tem sido assim, uma equipe trabalhadora, né? E que é muito esforçada, né? Gostaria de mandar um beijo para todos os meus amigos do Brasil, os meus alunos de Portugal e do mundo todo. E dizer que é um prazer fazer o que eu faço, que cada dia junto com eles é um dia bom sempre, né? E que eu estou sempre disponível para quando precisarem mandar lá no WhatsApp as perguntinhas. Queria agradecer as pessoas que fazem parte da minha vida hoje, né? Meus filhos, meu marido, a família do meu marido, que é uma família maravilhosa, que é uma família portuguesa, que também é uma família imigrante para a França, né? Nossa, que legal. Também tem história de imigração. Quero agradecer aos meus amigos todos que tenho aqui em Portugal, que são vínculos de amizade que construí nestes anos, aos brasileiros que estão aqui, que são meus amigos também, já a parte essa questão de aulas, né? E agradecer a Deus por tudo que eu consegui viver. Eu acho, como eu digo, eu tenho uma vida que posso dizer que vivi 3 vidas diferentes, né? Uma vida na fronteira com o Uruguai, uma vida em Porto Alegre, na minha cidade, e uma vida em Portugal, né? Então, e que eu aprendi muita coisa, e acho que a imigração é difícil, mas tem os seus bons momentos e tem muita coisa boa. Nossa, transformador. Professora, agora eu quero
uma mensagem de incentivo, de motivação para quem está começando, quem quer estudar inglês, ou mesmo os avançados, né? Uma mensagem sua para essas pessoas. Eu dizer para os meus alunos que o importante quando a gente aprende uma língua, e eu vejo isso também nas minhas aulas de francês, é que a gente consiga se comunicar bem, né? Claro, eu acho que o professor ele tem que buscar sempre algo próximo à perfeição, não é? Sim, sim. Mas o aluno que busca aprender o inglês para o trabalho ou para a sua vida mesmo, pessoal, não é necessidade daquela perfeição. Claro que é importante tentar sempre melhorar, né? Sempre melhorar, mas o importante é se comunicar. Se houver um errinho aqui, falta um S, uma preposição errada, desde que isso não seja algo que afete o bom entendimento daquela frase, daquela expressão, isso não é um problema, né? O importante é conseguir se expressar, se comunicar e ter e conseguir evoluir, né, nas suas relações pessoais e profissionais com o inglês. A perfeição não existe em lugar nenhum, nem mesmo no que fala, não é? Sim. Por isso, acho que é isso. E para quem está começando como professor, eu digo que a primeira coisa é amar aquilo que se faz. Ser professor que está no sangue, porque é realmente o seu dom. Porque, de outra forma, acho que deve tentar partir para outra coisa, porque realmente é uma profissão que nos exige muito. Se a gente coração, quer dar o melhor, exige muito. Mas é muito recompensador. Verdade. Pessoal, eu vou ter que encerrar a live aqui. Primeiramente, agradeço muito, sabe? Muito obrigado, professora, sabe, pela essa história de vida, transformando vidas, ajudando muitas pessoas também, sabe? É uma inspiração para mim, que eu estudo inglês por conta, já fiz curso tudo tal, larguei a minha faculdade de letras, mas voltarei, tá? É apenas provisório. E eu vou deixar uma mensagem aqui de um capitão da Marinha, William Henry McRaven. Acho que a professora deve conhecer muito, ele é muito famoso, tá? Ele fala assim: If you wanna change the world, start by making your bed. O que seria isso? Se você quer mudar o mundo, comece arrumando a sua cama. Então, qualquer coisa que você quer vir a fazer, qualquer projeto, faça de coração, tá? Faça de coração, creia em Deus, no amor. Põe amor nisso. Põe amor, põe vontade, põe foco e vai atrás dos seus objetivos que você vai conseguir, sabe? A professora conseguiu, veio de uma, vocês podem ver, de uma família humilde, mas apesar das dificuldades, tribulações, hoje ela é uma mestrada, ensina muita gente, transforma vidas e é um exemplo para todos nós. Galera, vou ter que encerrar aqui. Muito obrigado, um grande abraço, um beijo no coração e até a próxima. Obrigada. Bye bye, teacher. See you. Bye. Next time. Bye bye. Bye. Bye.